A paz do Senhor Jesus, meu querido, minha querida, eu agradeço você a ter clicado nesse vídeo. Eu sou o pastor Ricardo José, servo do Senhor Jesus, e estamos aqui para levar até você uma porção da palavra de Deus. Fique conosco até o final para que você receba a bênção do Senhor nessa ministração. Eu peço que você deixe o seu like, deixe o seu joia para que a plataforma ela entenda que este é um conteúdo que tem relevância e que é bom. E outras pessoas poderão também ser abençoadas e alcançadas através dessa mensagem de fé, através dessa mensagem de paz que vem do trono dos céus. Se você não for inscrito, se inscreva em nosso canal e que também você ative o sininho. Para quê? Para que quando nós postarmos o vídeo, você ser notificado e receber essa mensagem maravilhosa. Todas as manhãs, às 6 horas, nós temos a oração da manhã falando com Deus, para que você receba o alimento diário vindo da parte de Deus através da sua palavra, na leitura, na meditação e na oração, declarando a palavra de Deus como uma bênção sobre a sua vida e sobre a sua família. Fica conosco até o final e que Jesus te abençoe. Olá, meus queridos, que a paz do Senhor Jesus esteja em seu lar, em sua vida. Estamos comemorando o Natal. O Natal é algo especial para a minha vida, para a sua vida, porque o Natal ele representa o nascimento de Cristo. Sabemos que esta data não é a data exata, mas nós aproveitamos esse momento para fazermos algumas reflexões e assim levar esta mensagem de salvação para as pessoas. Por isso nós estamos aqui falando sobre o Natal. Acompanhe esta reflexão, seja abençoado e que Deus te abençoe grandemente. Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, o nascimento de Jesus. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo se alistasse. E este primeiro alistamento foi feito sendo Cirênio, governador da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu da Galiléia também José, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era a casa da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriu nos dias em que havia de dar à luz, e deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Glória a Deus. O período do Natal tem sido, por muitas pessoas, confundido, né? Tem sido uma festa confundida, porque muitas pessoas comemoram o Natal, mas não compreendem o verdadeiro significado dessa festa. Apesar de que a própria data, realmente, ela não é a data exata do nascimento de Jesus, essa data que está descrita na Bíblia. De certo que nem muitos teólogos, estudiosos da palavra, têm uma precisão exata desta data. Porém, a humanidade resolveu, no dia 25 de dezembro, fazer esta comemoração. E para nós que acreditamos na mensagem, na palavra, é muito importante. Por quê? Porque é o momento em que aproveitamos a falar e a pregar sobre Jesus, o verdadeiro sentido do Natal.
Muitos de nós sabemos que o reino dos céus não é comida nem bebida, mas é justiça e paz e alegria no Espírito Santo, como o apóstolo Paulo descreve na carta aos Romanos, no capítulo 14, no versículo 17. Ao mesmo tempo em que muitos se reúnem para festejar o fim de ano, existem pessoas que estão solitárias, sem motivo ou amigos para se alegrar. É nesse momento que nós aproveitamos para levar esta mensagem de paz, esta mensagem de alegria, esta mensagem de esperança. Porque muitas pessoas precisam entender o verdadeiro sentido do Natal. Por isso, se nós quisermos comemorar esta data de maneira que agrade ao nosso Senhor Jesus, devemos saber que o Natal é um tempo especial para a família. Você pode e deve reunir-se com a sua família para se alegrar, para estar ali naquele intuito de comunhão, de confraternização, mas sem esquecer o propósito principal do Natal, que é louvar a Deus por ter nascido o nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo. Olha só, os pastores de Belém foram os convidados especiais para testemunhar o nascimento de Jesus Cristo, refletindo sobre o contexto que estavam no momento. Podemos aprender como deve ser para nós nesse tempo de comemoração de Natal. Como devemos comemorar, como devemos celebrar, como devemos festejar o sentido verdadeiro do Natal. Nós temos que aprender algumas coisas em relação a isso. E nós podemos ver isso com os pastores. Primeiro, trabalho. Os pastores estavam trabalhando. Sabemos que nesta época do ano, lá na região da Judéia, na qual Jesus Cristo nasceu, nesse tempo hoje que estamos, é um tempo de inverno, ou seja, não tem ninguém no campo. Quando Jesus nasceu, eles estavam no campo, eles estavam o quê? Eles estavam trabalhando. Por quê? Porque nesta época que Jesus nasceu, foi a mesma época que nascem os cordeirinhos que são preparados para o sacrifício no templo. E justamente nesta parte da região é onde eles são criados. E ali os pastores estavam no campo, trabalhando. Por quê? Porque eles estavam vigiando os rebanhos, porque estava prestes a nascer muitos cordeiros, para fazer o trabalho no templo, para fazer o sacrifício no templo. Então, o que é que acontece? Aqueles pastores estavam trabalhando, eles estavam nos campos e aguardavam o seu rebanho durante a vigília da noite. Então, meus queridos, Deus sempre chama pessoas que estão ocupadas para fazer a sua obra, como fez com Moisés, que estava cuidando do rebanho do seu sogro. Podemos ler isso lá no livro de Êxodo, no capítulo 3, versículo 1. Davi também, ele estava apacentando as ovelhas de seu pai. Olha só, estava apacentando as ovelhas de seu pai. Nós, como homens e mulheres de Deus, devemos apacentar as ovelhas do nosso Pai Celeste, nosso Senhor Jesus. Em 1 Samuel, também no capítulo 16, nos versículos 11 a 13, nós vemos que Gideão, quando ele foi chamado para livrar o povo do ataque daqueles que estavam perseguindo a nação, colhendo aquilo que a nação estava plantando, o Gideão, ele estava malhando trigo. Ele estava malhando trigo e ele estava num local onde era impossível fazer. Por quê? Porque era um estrategista, ele estava fazendo um serviço em outro local e os camaradas que iam lá saquear, roubar, não entendiam o que ele estava fazendo, por isso não viam. Em Juízes, no capítulo 6, 11, Eliseu também estava arando a terra quando foi chamado por Elias. Em 1 Reis, no capítulo 19, e com os discípulos estavam pescando, ou seja, Deus ele chama sempre uma pessoa que está trabalhando. Por quê? Porque Deus não chama pessoas preguiçosas. Deus não chama pessoas que têm preguiça de um trabalho duro para a sua obra. Porque trabalhar na obra de Deus é um trabalho, duro. Por quê? Porque cuidar de ovelhas não é fácil.
Cuidar de ovelhas é complicado, tem que saber cuidar, né? Tem que saber trabalhar. E eu falo não só do trabalho, né, da pecuária, do cuidado com o gado miúdo, com qualquer coisa que você possa fazer, mas o trabalho é algo que dignifica o homem. E Deus, ele chama as pessoas para fazer o seu trabalho. E Natal é tempo de trabalhar. Natal é tempo de pregar a mensagem, Natal é tempo de colocar a casa em ordem, Natal é tempo de você estar ali testemunhando o verdadeiro sentido de que Jesus Cristo nasceu, ou seja, ele nasceu com um propósito, Jesus nasceu com um propósito, assim também como eu, como você também nascemos com um propósito, né? Em segundo lugar, nós temos que ter a luz. Luz, quando a palavra de Deus fala de luz, fala de entendimento, fala de conhecimento, porque a luz, quando a luz ela chega, ela clareia tudo. A luz ela não deixa que as trevas tomem conta. Por quê? Aonde a luz não há trevas. Então, naquela noite escura, ela foi iluminada quando os pastores foram surpreendidos com a aparição de um anjo, né? O anjo de Deus apareceu. Você sabe que o anjo ele vem repleto da glória de Deus, ele vem de luz. Então a glória do Senhor brilhou ao redor daqueles anjos. A luz do Natal não são as lâmpadas coloridas que enfeitam as casas, as praças, mas é a luz que vem do céu, é a luz que ilumina o nosso entendimento, é a luz que ilumina a nossa alma e, além de nos iluminar, nos aquece. Então a luz de Deus é o entendimento, é quando você compreende por que Jesus nasceu, para que Jesus nasceu, por que eu tenho que comemorar o Natal, né? Então essa data, apesar de ser uma data simbólica, mas é uma data muito especial. Por quê? Porque ela nos faz lembrar que nasceu um Salvador, que nasceu aquele que vai tirar a nossa vida do mundo das trevas para o mundo da luz. Então, em Mateus 5, 14, 16, fala assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Ou seja, eu, você, que entendemos o verdadeiro sentido do Natal, que é o Natal de luz, de entendimento, de sabedoria que vem do céu, possamos também ser essa luz que ilumina para as pessoas, para glorificar quem? A minha vida? Não, para glorificar ao nosso Pai que estás nos céus. E também o Natal, em terceiro lugar, é um momento de evangelização. É um momento de evangelização. Os pastores receberam a boa nova do Evangelho pela primeira vez, anunciando que havia nascido o Salvador, que é Cristo Senhor. Eles acreditaram naquela mensagem e confiaram no Senhor. Você precisa confiar que Jesus Cristo nasceu para o louvor da glória daquele que o enviou, ou seja, para glorificar ao Deus Pai. Então, como aqueles pastores fizeram, é preciso ouvir essa boa notícia e aproveitar a oportunidade para falar para as pessoas, para evangelizar as pessoas, que no Natal, que nós pregamos, é sobre a vinda do nosso Salvador, da vinda do nosso Senhor. Muitas pessoas sabem que Jesus Cristo é o Salvador, mas ainda não o aceitaram como Senhor das suas vidas. Isso é importante. Ele é Salvador, sim, mas ele quer algo maior, ele quer ser o nosso Senhor. Senhor, que vai comandar a nossa vida, que vai direcionar a nossa vida. Então, o Natal é um tempo importante, porque para que nós possamos levar a mensagem que nasceu um Salvador para nos salvar, mas também nasceu o Senhor da nossa vida, o Senhor que vai nos levar para o maior e melhor. Também nós podemos ver que Deus ele mandou vários sinais para os pastores, né? Então Deus ele envia sinais para nós. E hoje o Natal, essa data, é um sinal que nasceu um Salvador, né? Deus mandou vários sinais para os pastores entenderem a mensagem do nascimento de Jesus, como os anjos e a luz da glória de Deus. Mas o sinal orientado pelos anjos seria que encontraria uma criança envolta em faixas e deitada numa manjedoura. As faixas eram panos velhos e a manjedoura era um coxo que alimentava os animais. Era um local onde se colocava o alimento para os animais, o coxo.
né, feito de madeira. Então, o sinal que Deus mandou para os pastores era algo muito simples e rude, ou seja, nada de extraordinário. Quase não perceberiam se não fosse despertado para este detalhe. Então, nós temos que observar os detalhes. Deus, ele mandou o seu filho. Hoje eu sou uma testemunha do Senhor. Hoje você é uma testemunha do Senhor. Então temos que aproveitar esse momento, reunir nossa família, falar do Natal, dizer que Jesus Cristo nasceu, dizer que Ele é o nosso Salvador e Ele é o nosso Senhor. E muitas vezes Deus manda sinais para mostrar a sua vontade em nossas vidas. Temos que estar atento a isso. Mas esperamos coisas muito grandes e extraordinárias. Meus queridos, o homem mais importante nesse mundo, o evangelista mais forte deste mundo, o pregador mais eloquente desse mundo já passou na terra, que foi o nosso Jesus. Nós devemos olhar para ele e nos espelhar, olhar para ele e buscar imitá-lo, buscar aprender dele, como ele mesmo chama. Aprendei de mim, que sou manso e humilde. Então, o Natal é muito especial para nós, não no sentido de festa, de comida, de bebida, de troca de presentes, não por isso, mas por quê? Porque o Natal nos mostra que nós temos uma oportunidade de salvação. O Natal, ele traz para nós a lembrança de que nasceu o nosso Salvador. Por isso, meus queridos, nós não precisamos de um motivo maior para adorar ao Senhor Jesus do que a sua vinda ao mundo para nos salvar. Assim como aqueles pastores, devemos tirar tempo para adoração, para ir junto com os irmãos, cultuar ao nosso Deus, para junto com os irmãos cantar, mesmo enquanto nós trabalhamos, e dizer palavras de gratidão. Da mesma forma que o salmista, lá no Salmo 34, declarou. Ele declarou assim, Salmo 34, versículo 1. Ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Então o Natal não é passado cultuando a Deus. Sim, é estar louvando ao Senhor o verdadeiro sentido. Natal é sempre tempo de louvar a Deus. E todos os dias você pode fazer isso, né? Então, assim como aqueles pastores, não ficaram ali parados só contemplando a beleza angelical e ouvindo as lindas melodias celestiais, eles agiram, dispuseram-se a caminhar até Belém para verificar o que ele havia anunciado. Se tivessem deixado se distrair nos seus afazeres, teriam perdido a oportunidade de conhecer Jesus e presenciar o maior acontecimento de toda a história da humanidade. Então, neste período do Natal, nós devemos o quê? Colossenses 4, versículo 5, fala assim: portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. Então, esta é uma oportunidade muito especial para você falar de Jesus, para você falar do Evangelho, para você falar da salvação, para você falar que Deus quer. Então, quando nós saímos a evangelizar, nós estamos indo espalhar essas boas novas. Então, para ajudar as pessoas a pedir perdão, perdoar quem ofendeu, nós temos que aproveitar esse tempo com os nossos familiares e principalmente adorar a Deus por tudo que Ele tem feito em nossa vida. Então, meus queridos, a reflexão para nós é que, assim como Maria ouviu tudo o que os pastores falavam, ela percebeu a sua alegria e admiração pelo que tinham visto e sentiu a mesma paz que transmitiam em suas palavras. Então a nossa reflexão é que essa mensagem de salvação, essa mensagem de Jesus, ela tem que causar em nós essa mesma paz. Ela tem que causar em nós esse mesmo momento assim de saber que existe um Salvador, né? Então, nós precisamos examinar a nossa vida. Será que eu estou cultuando ao Deus poderoso que nos salvou? Ou será que eu estou apenas fazendo uma festa para comer, beber, para me divertir? Muitas pessoas fazem isso porque não têm esse conhecimento. E tanto eu como você, que recebemos a mensagem, devemos aproveitar esse momento, fazer uma reflexão em nossas vidas e aproveitar para passar
essa mensagem para os nossos familiares, para as pessoas que estão necessitadas de uma palavra de vida, de uma palavra de paz, de uma palavra de esperança. Então, Natal é um tempo de Deus para que, junto com a nossa família, cultuemos ao nosso Deus e estejamos em sua presença. Amém, meus queridos? Fica na paz e que Deus possa abençoar a sua vida. Meu querido, muito agradecido por ter ficado comigo até o final. Que Deus possa abençoar a sua vida. Mais uma vez eu lembro a você, deixe o like, compartilhe este vídeo para outras pessoas, ative o sino da notificação para você ser notificado todas as vezes que postarmos o vídeo. Se inscreva em nosso canal se você ainda não for inscrito. E assim você estará contribuindo para a evangelização através deste canal. Fica na paz, que Deus te abençoe.